Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência à série de vídeos A Bíblia Como Ela É. Você deve estar estranhando o fato de eu estar sem o meu disfarce, né? É que eu tô aqui no carro, tá chovendo, eu tenho que ir pra casa e ainda não quero sair daqui. Deixa eu ver se eu acho algum disfarce aqui, cara. Bom, procurei um monte de coisa que eu poderia usar como disfarce, não achei. Deixa eu ver isso aqui. Só se eu ficar segurando assim. Não, não vira. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre religião. Brincadeira. Bom, já falei algumas vezes, né, sobre a Igreja Católica, o fato deles terem mudado algumas leis antigas e etc. Tal. Hoje eu quero falar só sobre o sábado, né, a mudança do sábado para o domingo e também o fato deles terem mudado aquele esquema de guardar a imagem, de adorar a imagem, etc, etc. Bom, a Igreja Católica foi praticamente definida no Concílio de Nicéia e foi exatamente o imperador Constantino, eu acho que aliado ali a outras crenças, né, a deuses pagãos, foi onde ele mudou do sábado para o domingo, porque o sábado é a lei bíblica. Biblicamente falando, você tem que guardar o sábado e tal, por quê? Porque é a lei que era para os judeus. E a partir do concílio de Nicéia, aí criou-se o cristianismo. Eles ignoraram totalmente a Bíblia, que tudo que Deus criou, supostamente de bem, foi criado para os judeus. Jesus era judeu e ele permaneceu judeu. Bom, na verdade, caso tenha existido fisicamente, miticamente falando, caso tenha existido, ele continua sendo judeu até hoje. Jesus nunca foi outra coisa senão judeu. E só que a Igreja Católica, né, claro, romanizaram Jesus e tudo, e a partir de então do século IV, ali, início do século IV, Jesus passou a ser aquele cara loiro, bonito, quase um eu, deixa eu ver aqui. Não, não era tão bonito assim, mas ele era aquele cara bacana, sabe? Porra, bombadão e tal. Falar em bombadão, você viu essa novela Jesus, cara? Comecei a assistir. Desculpa eu mudar aqui de assunto repentinamente, mas não tô mudando, só tô dando um pulinho no outro assunto, sabe? Aquele Jesus bombadão, cara, que não me convenceu, eu não consegui assistir a novela. Olha que eu gosto dessas produções ali, sabe? Mas desse não teve jeito, não dava pra engolir. Uma que eles colocaram Jesus muito cristão, sabe? Não era o Jesus hebreu, judeu, era o Jesus cristão, e aí fudeu tudo. Bom, mas voltando lá. Então, eu até pesquisei, de repente eu não terminei de fazer esse vídeo aqui porque eu tô sem computador aqui, é claro, meu celular, tô precisando comprar um patrocínio aí. Ah, falar em patrocínio, aí eu mudando de novo, né, cara? Puta que pariu. Mas fazer o que, né? Eu criei um tal de Apoie-se, apoie este canal, vou deixar aqui no link embaixo, caso alguém tenha interesse de apoiar. Só pra, sabe, de repente eu compraria um celular e eu poderia pesquisar agora aqui, né, o que eu tenho que pesquisar lá dentro, já estava adiantando essa parte, né, mas tudo bem, se não quiser não tem problema não, o canal vai se arrastando aí, uma hora ele cresce. Mas vamos lá, como eu estava falando ali da Igreja Católica, Constantino, romanizar a coisa, mas assim, independente disso, Jesus, caso tenha existido, ele continua sim sendo judeu. E o catolicismo ali, a partir dali, eles romanizaram tudo e começaram, tipo assim, ignoraram a Bíblia. Ignoraram a Bíblia totalmente. Eu vou dizer totalmente, depois eu explico por quê. E daí adotaram um novo sistema, um novo, tipo assim, um Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não tem nada a ver muito com a Igreja Católica, como eu vou mostrar daqui para frente. Tipo assim, a Páscoa, você sabe o que é a Páscoa, né? A Páscoa é a comemoração lá da morte daquele povo que não tinha o sangue derramado de um cordeiro de um ano na porta, sabe? Lá do Egito. Então, ou seja, comemora-se. Na verdade, vou ser menos irônico, na verdade comemora a fuga dos judeus, né, dos hebreus ali do Egito. Só que junto com essa fuga, tipo assim, o pacote não veio só a fuga, sabe? Veio um massacre ali. Então teve todas aquelas pragas, supostamente teve aquelas pragas, e para arrematar com chave de ouro,
Aí Deus, né, teria matado os primogênitos ali, morreu um monte de gente. Essa história, eu já falei sobre isso, mas sempre vale a pena relembrar. As 10 pragas do Egito, que acabou com todos os animais. Depois deu outra praga na sequência que acabou com todos os animais. Depois veio outra praga que acabou com todos os animais. Ou seja, sempre acabava com os animais, com as plantações, mas sempre quando vinha outra praga acabava de novo com isso. Ou seja, se acaba de novo é porque não tinha acabado na primeira praga, né? E por aí vai. Outra coisa, o faraó várias vezes quis liberar o povo. Ele fala, não, pô, vou liberar. Tipo assim, vou liberar porque aí vai poupar sofrimento, né? Tanto de uma parte quanto da outra, né? Tanto dos egípcios quanto dos hebreus. Mas aí o que acontecia? Deus, o Todo-Poderoso, ia lá e endurecia o coração do faraó. Quando o crente fala em livre-arbítrio, aí você esfrega uma coisa dessa na cara dele, ele fica quietinho, ele sai de fininho. Ou vem com a história de outro canto lá para tentar justificar, mas você sabe que não justifica. Então o Deus ia lá, endurecia o coração do faraó e ele continuava fazendo maldade. Ou seja, era uma maldade que na verdade seria como alguém encomendar um assassinato, por exemplo. Quem matou é o culpado. E quem pagou para matar? Quem mandou matar? Não é o culpado? Então a mesma coisa, o faraó queria liberar, Deus ia lá e não, fode mais esse povo aí. Bom, isso é só para você lembrar, né? Porque a história, ela é contada assim nas novelas, nos filmes, fica bem bonitinha, mas não era bonita não, caso tenha existido. Então a Páscoa nasceu ali. A Páscoa de Deus, criada por Deus. Aquele Deus que falou, ai daquele que mudar uma vírgula, um tio do que está escrito. Esse Deus. Então a Páscoa de Deus foi criada ali. E o que aconteceu? Depois, quer dizer, Jesus teria vindo à Terra, viveu, morreu com 32 anos, ninguém sabe nada da vida dele, só esses trechinhos ali, né, do nascimento, um pouquinho. Aos 12 anos ele estava lá no meio dos doutores, não sei o quê. E aos 33 anos aconteceu aquela parada lá onde ele foi crucificado numa maneira que para a época era natural, como qualquer outro que contrariava as leis. Tanto é que ele foi crucificado e morto entre 3 ladrões. But aí vieram os romanos e 300 e tantos anos depois da morte dele, veja bem, aí o Constantino pensou, porra, esse negócio aqui, cristianismo e tal, acho que eu vou entrar nessa parada. Foi lá e, claro, né, fez do Concílio de Nicéia, que já falei isso em outros vídeos, né, fiz um vídeo inclusive especificamente sobre isso, sobre o Concílio de Nicéia, ali, onde foram discutidos quais livros entrariam para a Bíblia, quais não entrariam, e é claro, isso sempre houve, sempre haverá interesse, sempre que for discutido alguma coisa, é igual o Congresso Nacional. Estão discutindo o quê? A reforma da Previdência. Digamos, todo mundo sabe que precisa. Aí tem os contra, por quê? Porque vai ferrar com eles, né? E principalmente esses que são contra, são esses que tiveram a chance, né, de fazer essa reforma durante muito tempo, aí um tempão que tiveram no poder e tal, e não fizeram nada. Por quê? Porque é conveniente que se mantenha como está, porque assim nossos bolsos vão, sabe? Para eles pensam assim. E no caso da religião não muda nada. Então, com certeza, eles fizeram a Bíblia de acordo com a realidade da época, atendendo os interesses da época e dos mandantes, né, que era um rei. Constantino era imperador, porra. Então, é claro, ele tinha os interesses dele. Então, com certeza, qualquer livro que dissesse assim, olha, o rei a partir de hoje não pode mandar, quem manda é Deus. Ele, opa, tira esse fora porque esse não serve. Com certeza. Então, o livro foi montado com interesse, com base nos interesses da época, na realidade da época. E aí, quando mudou a Páscoa do Senhor, que era o dia do Senhor, o que é isso? Eles atribuíram a Páscoa do Senhor à ressurreição de Cristo, né? Cristo teria ressuscitado num domingo. Claro, só que não foi por causa disso. Isso aqui são explicações dos católicos. Eu até entrei em alguns sites, né, para ver se eu descobri alguma coisa, mas as explicações deles são muito vagas. Sabe aquela coisa, tipo um terraplanista tentando dar veracidade à sua história? E aí pega aquelas câmeras
de celular que filma o mar ali, aquele cara com a régua, sabe, medindo ali o mar, falando que a Terra é plana, sabe? Vocês viram esse vídeo, esse aqui, ó. Aí, ó. Olha aí, ó, o cara com a régua. Então, A as explicações dos católicos para essa situação aí do domingo e não o sábado são bem assim, sabe? Aquela coisa bem matada que você vai perceber. Você começa a ler, você já percebe que estão tentando justificar ali uma coisa. Que biblicamente não tem nada que diz assim, olha, a partir de agora Jesus vai vir, vai mudar tudo e aí a Igreja Católica pode fazer o que quiser. Não tem nada que diz isso. Eles mudaram, né, ali, só que é o seguinte, claro, qualquer um vai perceber que a mudança para o domingo foi uma referência ao Deus Sol, que é cultuado em várias outras mitologias, inclusive em várias outras histórias, e tem aquele esquema lá que nasceu no... Sacou? Lembra, 25 de dezembro, que é o dia maior, grandes culturas prestavam culto ao Deus Sol no dia, na verdade, dia 23, 24, por ali, 22, acho que é 22, 23 por ali, que é o dia, seria o maior dia, então o dia do Sol, do Deus Sol, tipo numa referência a essas culturas, ou a deuses pagãos também que existiam com essa data de nascimento, né, do dia 25 de dezembro, então eles fizeram essa mudança, sabe? Tipo assim, Jesus ressuscitou no domingo, seria a Páscoa. Então a partir de hoje vamos guardar o domingo e não mais o sábado. E não existe na Bíblia um lugar onde diz que poderiam ser feitas essa mudança. Aliás, tem a parte que diz, que Jesus fala, não pense que vim mudar as leis, mas vim para que se cumpram. E ai daquele que mudar uma vírgula ou um tio do que está escrito, entendeu? Mas eles ignoram isso aí e juntam outras explicações ali que, é claro, só para eles mesmo. Aí vamos falar então também sobre as imagens. Eu fui pesquisar no Google e, por incrível que pareça, a maioria dos sites que abre são sites católicos, sabe? E eu pensei, vou ler assim mesmo. E aí comecei a ler. Falei, bom, depois na edição, se der para colocar alguma coisa aqui, eu vou colocar. É que eu tô no carro, né? Eu nem sei se o vídeo tá ficando bom, porque eu não tô vendo aqui a qualidade, nada. Eu só tô filmando, gravando e pronto. Inclusive tá chovendo, a câmera tá próximo do para-brisa do carro. Eu não sei se tá pegando o barulho da chuva, provavelmente tá, mas vai ficar aquele fundo de chuva aí, beleza? Então, sobre as imagens, eu comecei a ler lá. Aí o cara começa, olha, na verdade Deus não proíbe de fazer imagem. Ele já começa fazendo essa afirmativa. E você vai lá no livro que eu vou deixar aqui, porque eu não tô aqui na frente do meu computador e não lembro mesmo, e pronto. Bom, quando eu cresci assim, que fui começando a entender por gente, a minha afinada avó era católica e tal, família tudo católico. Então eu tinha pra mim, na minha cabeça tinha pra mim que é o seguinte, a pessoa, se ele quisesse ser salvo, ele teria que no mínimo cumprir os 10 mandamentos, que sabem, que as leis são muitas, né, 600 e tantas, sei lá, não me lembro aqui, mas eu pensava assim, no mínimo os 10 mandamentos, porque ele já abrange ali tudo, né? Digamos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso não existe mais dessa forma, mas digamos assim. Então a partir de que você ama a um Deus que supostamente seria bondoso, então você vai fazer tudo que é certo, se você está amando. E o próximo, claro, se você está amando a Deus, não está amando o próximo, você está em discordância, né? Então eu parti desse princípio. Então se a pessoa cumpre os 10 mandamentos, automaticamente vai ser salvo. E de repente eu vejo, olha que eu fui criado no regime da religião católica, de repente eu vejo que a Igreja Católica mudou tudo, ignorou totalmente as leis de Deus, do Deus criador do céu e da terra, e ignorou totalmente construir uma história que isso foi construído, né? A história de Jesus foi construída a partir do Concílio de Nicéia. Biblicamente é o que está ali, que você vê que não é muita coisa, mas eles construíram essa história toda em cima do personagem, tudo, e ali reconstruíram os mandamentos, sei lá, as leis, porque se pode ver, as leis da Igreja Católica são meio que para ela ali, a maioria dos protestantes das igrejas evangélicas adotaram aquilo como certo, eu não sei de onde eles tiraram isso, mas adotaram aquilo como certo. Mas eu sei por quê, porque são cristãos e para seguir Cristo, então teria que também adaptar a sua realidade, a sua necessidade. Não cobiçar a casa do próximo. Porra, mas eu só tô querendo, só tinha vontade de ter isso, eu não tô cobiçando. Sabe, eles sempre arrumam um jeitinho. Então, ou seja, eles aderiram por quê? Porque se adequa, sabe, a sua realidade. Tipo, porra, domingo é tão legal pra mim ir na praia, sei lá, no shopping, então eu acho que tá certo guardar o domingo, certo? Agora, quanto às imagens, aí não tem como questionar muito, né? Porque tá bem claro, não farás pra ti imagem
nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que na... blá, blá, aquela história toda. Aí eu comecei a ler lá, o cara já começa assim: na verdade, Deus não proíbe que se faça imagem, que na verdade não é um culto à imagem. Deus fala para não cultuar a imagem, mas a gente não cultua a imagem. É tipo assim, é como se fosse uma lembrança daquela pessoa, daquele santo. Aí tem uma história lá, eles começam a falar sobre, tipo, Jesus, foi feito a imagem de Jesus no presépio, uma coisa assim e tal. E tenta justificar, tipo assim, que você, como se fosse uma foto, sabe? Que você olha ali, você não tá adorando, ai que foto, que coisa. Você tá lembrando daquela pessoa, sabe? Digamos, sua mãe. Só que na verdade você sabe que não é assim. O pessoal católico, eles têm as missas deles, colocam uma santa lá, e eles vão lá ajoelhados, uns vai ajoelhado, regaçando o joelho, vai em Aparecida. Eu me lembro, cara, quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos, 11 anos, 12 anos, que eu já era catequista da Igreja Católica, eu fiz uma promessa de subir lá a escadaria da Igreja de Aparecida ali em São Paulo, de joelho e tal, aquela coisa de católico, sabe? E eles fazem isso. Isso é o quê? E eles falam que isso seria para adorar não a figura daquela santa ali, aquela coisa de barro, mas sim adorando a mãe de Deus. E Maria seria a mãe de Deus. E biblicamente também eu nunca vi nada se referir. Nem Jesus referia ela como mãe. Falava: ô mulher, faltava falar: e aí vagabunda, o que foi? Sabe? Ele: ei mulher, para com isso, mulher, sabe? Ele se referia assim, tipo assim, falando em termos de forma de respeito, ele não demonstrava respeito algum com Maria, com a sua mãe. E de repente a Igreja Católica transformou Maria, mãe de Jesus, na mãe de Deus. Deus, quer dizer, e foi mudando, não só isso, eles foram transformando tudo, e colocaram Jesus loirão, bonitão lá, e aí essa imagem dele, loiro, isso aí já vem de uma cultura de imagem. Por quê? Porque todo mundo sabe que Jesus não era daquele jeito, mas uma imagem de um cara loiro, branco, de olhos verdes, azul, sei lá, vende mais. Se fizer um Jesus, vamos ser sinceros, gente, todo mundo sabe que eu não sou racista, peço perdão se alguém se ofender com essa expressão, mas se colocasse um Jesus preto, cabelinho enrolado, ia vender? Com tanto de racista que tem, de racismo que existe, com preconceito racial que sempre existiu, é óbvio que não, né? Então eles colocaram uma coisa que vendia, principalmente os romanos, lá mais branco, etc. E então eles tentam alegar que Deus não proíbe imagem, mas a Bíblia é clara: não farás para ti imagem de nada que há no céu, na terra, na água, lugar nenhum. Na parte que eu estava lendo lá, eles até citaram alguns livros, sabe? Eu não vou colocar aqui porque, como eu já disse, estou no carro, eu não vou depois ficar procurando lá, mas eu vou falar aqui, né? E você vai entender exatamente o que eu quero dizer, sem precisar mostrar, né? Eles começaram a citar alguns versículos, algumas coisas, dizendo assim, que Deus até aconselhava a fazer imagem. Aí tem a parte, assim, que Deus fala: Moisés, façam tal coisa, uma imagem tal para tal coisa. Tipo assim, é uma coisa específica, mandando alguém fazer para aquilo. Não tá dizendo assim: olha, a partir de hoje você pode fazer imagem e adorar. Não estava dizendo isso, não tem nada que diz isso. Tem uma parte também que fala, onde cita, né, que o povo de Deus fez não sei o que lá, fez uma imagem no qual eles adoravam, não, que era uma referência a não sei o que lá e tal. Só que eles usam essa parte, só que ali não está dizendo que se pode fazer, está dizendo que em determinada ocasião Deus pediu para fazer uma imagem de alguma coisa lá, mas uma coisa específica. E outra, se fosse verdade também que Deus permitia fazer imagem, seria só mais uma contradição da Bíblia, que não é novidade nenhuma para quem lê realmente a Bíblia. E eles dizem, né, que eles não adoram imagem, então é uma referência, é tipo assim, um respeito, um carinho com a pessoa que está sendo representada por aquela imagem. O que não é verdade, né? Que eu já falei das promessas lá. Mas você vê, gente coloca na sala, tem católico que tem a imagem lá, acende duas velas e joelho: ó, minha santa, por favor, não sei o que lá, Santo Antônio, arruma casamento, que eu não sei o que. E você vê que as procissão, todo mundo coloca uma santa. Eles colocam uma santa em cima de alguma coisa e vai ali: ó santa não sei o que, ó Maria mãe de Deus, quer dizer, prestando culto a ela. Os santos da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica estão criando santos sempre vem criando santos. Eles atribuem um milagre, um suposto milagre àquelas pessoas, e eles têm um método deles para verificar se aquele milagre foi verdade, se aconteceu mesmo, se foi o santo. E o que? E aí, a partir daí,
as pessoas começam a prestar orações, homenagens a quem? A Deus? Não, àquela pessoa que supostamente teria feito um milagre, que teria virado santo. Eles constroem uma imagenzinha, ó santo não sei das quantas, ó santa Efigênia dos caralho a quatro, ó santo da puta que pariu. Eles começam, sabe, e eles prestam oração a eles. Padre Cícero, tá aí um milagre. É um milagre Padre Cícero não ter se tornado santo ainda. Por quê? Porque o que eu já vi de gente falar que ele já fez milagres, agora uma coisa tem, e mesmo antes dele virar santo, da Igreja Católica transformar ele em santo, já existe imagens, claro, existe imagem de Padre Cícero, existe muito, principalmente no Nordeste, que se ajoelham aos pés daquela imagem pedindo milagre. Isso é verdade. Bom, pessoal, eu acho que a chuva está engrossando mais ainda. Eu estou esperando ela finar aqui, dar uma diminuída, mas como não vai ter jeito, eu acho que eu vou ter que encarar essa chuva. Pessoal, eu quero pedir para vocês, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem quiser dar uma olhadinha ali embaixo naquele apoia-se, dá uma olhadinha lá, vai que te interessa, né, fazer alguma coisa aí para nós melhorar aqui os vídeos, né? E tem o canal do meu amigo Rivanildo Menezes, eu agradeço muito a ele, me deu uma força e tanto, sabe? Qualquer hora dessa, eu já falei aqui, nós vamos fazer um hangout. Eu quero selecionar algumas imagens daquela postagem do Facebook, como foi os últimos vídeos aí da série A Bíblia Como Ela É. Eu quero convidar ele pra gente fazer comentário e vocês aí participando. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com os deuses. Um grande abraço.